Olá, caros alunos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Dando continuidade à nossa sequência de assuntos sobre o tema solo, nós vamos falar hoje sobre as práticas agrícolas em algumas regiões secas do nosso país. Vocês lembram que eu comentei com vocês que o Brasil tem, além de um vasto território, ele tem uma diferenciação em cada região. Então, nós temos alguns tipos de clima. E de acordo com esse clima, a vegetação também vai se adaptando e vai se modificando. Pois bem, então hoje a gente vai falar especificamente sobre as práticas agrícolas nessas regiões de clima árido, de clima seco. Então, tanto o cultivo de plantas quanto a criação de animais vão depender diretamente, além, claro, do solo, né, de uma condição adequada do solo, mas de água, principalmente, né, que é um nutriente aí indispensável. Então, em alguns locais, como o nosso semiárido brasileiro, ou seja, lá no Nordeste, o acesso à água ele é restrito, principalmente por causa desse clima característico de ser quente e seco e das chuvas serem em pequenos períodos durante o ano, certo? Então, como é que acontece ou qual é a alternativa para tentar minimizar esse impacto que se tem nas práticas agrícolas, né? Então, como que a população acaba buscando algumas alternativas para que os seus animais e para que suas plantações tenham sucesso aí na sua produção. Então, uma das alternativas que se encontram é o armazenamento de água, ou seja, água proveniente da chuva em cisternas. Então, como vocês estão vendo aqui, é um exemplo de uma cisterna lá no Rio Grande do Norte, certo? Então, essas cisternas, esses reservatórios subterrâneos, eles captam a água proveniente da chuva. Então, esses reservatórios, eles são protegidos da luz solar, pois nessas regiões a evaporação da água é muito intensa. Então, tem aqui essas cisternas para armazenar essa água proveniente da chuva. A outra maneira que a população tem para tentar manter uma água para a criação dos seus animais e também para a produção de alimentos é a perfuração de poços. Só que essa alternativa ela não é muito boa. Por quê? Porque a água dos lençóis subterrâneos acaba sendo salinizada, ou seja, a concentração de sais acaba tornando imprópria para esse cultivo. Então, ela acaba sendo imprópria para a irrigação e para o consumo do ser humano. Então, essa alternativa já não é muito boa. Uma outra alternativa para a realização da irrigação deve-se levar em conta as características do solo, do clima da região e os tipos de plantas que serão cultivados, entre outros fatores. Então, uma das técnicas de irrigação mais indicadas para áreas de clima seco são a técnica de irrigação por gotejamento, ou seja, a água ela é diretamente enviada por via de tubos, está vendo aqui, diretamente para as raízes. Então, essa técnica de irrigação é a mais adequada para regiões de clima seco. Já é diferente daquela, por exemplo, se eu fosse usar aqui uma técnica de irrigação daquela por evaporação, ela não é tão indicada, né? Porque essa técnica de aspersão, se eu fosse usar aqui essa técnica de aspersão, ela não é muito indicada. Por quê? Porque como o clima já é seco, então se eu depositar a água aqui na superfície, a evaporação vai ser muito rápida.
então ela não vai ser tão benéfica do que a por gotejamento, que é direcionada aqui logo pelas raízes, é depositada próxima às raízes, né? Então, as características das regiões do clima seco fazem com que a água evapore rapidamente, provocando a salinização do solo. Por isso, não é indicada a técnica de irrigação por aspersão de água em grandes áreas. Então, daí a necessidade aqui desse tipo de irrigação ser melhor, que é a irrigação por gotejamento do que por aspersão, por conta da água ser evaporada mais rapidamente, provocando a salinização do solo e que vai prejudicar esse solo e, consequentemente, prejudicar a cultura agrícola ali, que é o objetivo, certo? Além disso, a luz solar, bem como o vento seco, acelera essa evaporação da água. Então, além claro, o clima ser quente e favorecer a evaporação muito mais rápida, a luz solar e esse vento vai acelerar ainda mais essa evaporação. Aí surge uma técnica que vai contribuir para tentar diminuir esse ressecamento do solo, que nada mais é conhecida como quebra-ventos, ou seja, cria-se uma certa barreira de plantas que vai fazer uma resistência ao vento para proteger essa plantação. Olha aqui, nós temos aqui a técnica conhecida como quebra-vento. Essa técnica aqui vai impedir o aceleramento da evaporação. Então, aqui tem um cultivo e ela vai criar uma espécie de barreira. Além disso, também nós temos o chamado sistema agrossilvopastoril, ou seja, é uma associação de cultivos agrícolas intercalados com a vegetação natural e com a pecuária, ou seja, tudo junto num local só. Então, você vai ter lá o cultivo agrícola que você quer, que você deseja, a plantação natural que já existia ali e a agropecuária aqui, certo? Então, essa pecuária aqui, esses três elementos vão conviver de forma em conjunto, e essa é um dos sistemas que melhora a circulação de nutrientes. Por quê? Porque as árvores que possuem raízes mais profundas acabam absorvendo os nutrientes do solo e, em sequência disso, perdem as suas folhas. Então, ao se degradarem, as folhas devolvem os nutrientes para a superfície do solo, ajudando o cultivo agrícola. Então, ambos os elementos aqui vão ter uma relação benéfica, certo? Então, portanto, nós podemos observar que mesmo que essas regiões semiáridas do nosso Brasil, com esse clima bastante característico, seco, não impede que aconteça atividades agropecuárias nesses locais e agrícolas, certo? Basta que seja feito um estudo sobre essa região e aplicar as técnicas adequadas para que se diminua o impacto dessas atividades sobre o solo. Então, sempre que for feito uma plantação ou pecuária em uma determinada região, é importante estudar esse local e ver qual é o método adequado para que tudo se desenvolva de forma adequada, certo? Então, essa foi a nossa aula hoje, tá? Esse assunto tá lá num bloquinho verdinho, na página... Deixa eu ver, cadê a página aqui? Na página 222 e 223. Então, eu espero que vocês leiam novamente esse box. E daí eu quero que vocês respondam aqui essas duas perguntinhas, certo? Então, é isso. Nos vemos na próxima aula. Um abraço.